Boa noite a todos. O tema correções, ele foi retirado de uma mensagem que está no livro Pão Nosso, psicografia de Emmanuel, através do médium Chico Xavier. E Emmanuel se inspirou numa parte de uma carta, de uma epístola, que Paulo de Tarso enviou aos Hebreus, parte essa que se encontra no capítulo 12, versículo 7 da epístola citada, em que Paulo faz a seguinte menção: aquele que suportar a correção de Deus, ele tratará como filho. E qual o filho há que não precise da correção do seu pai? E em cima dessa reflexão, Emmanuel nos lembra que muito daquilo que nós consideramos penitência, sofrimento injustificável, faz parte do processo misericordioso e reeducacional de Deus, quando Ele aplica os corretivos ou as correções. O próprio Emmanuel menciona que ainda entre nós, na faixa evolutiva em que nos encontramos, somos poucos os que já conseguimos perceber nas provações da vida, nos testes e todas as circunstâncias expiatórias, condições extremamente divinas que vão nos retirar da escuridão, da ignorância, do atraso espiritual. A doutrina espírita vem justamente nos trazer informações preciosíssimas a respeito da alma humana, da nossa relação com Deus, da nossa relação com o universo, com tudo aquilo que existe na matéria e fora dela. E neste mundo no qual vivemos, tudo existe para favorecer a nossa evolução. Esse seria um entendimento maior que deveríamos buscar antes de nos apresentarmos como rebeldes, porque a rebeldia, sem dúvida alguma, tem sido a maior responsável pelas angústias humanas, que do ponto de vista espiritual das correções divinas, essas rebeldias são completamente injustificáveis. A resignação, a aceitação, tudo isso fará com que tenhamos uma vida mais suave, mesmo diante das correções. E como disse Paulo de Tarso, qual o filho, ou que filho há que não necessite da correção do seu pai? Se nós buscarmos na natureza, os animais, a flora, em todas as fases, especialmente entre os mamíferos, ela conta com o processo corretivo dos pais. Desde cedo, os filhotes vão aprendendo o que é certo, o que é errado, vão aprendendo a limitar seus impulsos a partir dos corretivos apresentados. Isso ainda no mundo animal, no reino animal. Enquanto a nós outros, seres humanos, que já saímos da fase animal, embora tenhamos ainda todas as impetuosidades das animalidades várias, em todas as faixas em que já estagiamos no processo evolutivo, mas nós já somos seres pensantes. Nós já temos juízo de valor, nós já temos condição de usar justamente a lógica e a razão. E assim, nós somos convidados a usar este grande instrumento de que somos possuidores. A nossa inteligência desenvolvida através dos séculos nos trouxe a esta condição de logicarmos, de racionalizarmos tudo o que nos acontece. E se isso é possível, não deveremos abrir mão do principal atributo da alma humana, que é justamente a capacidade de raciocinar. Então, sobretudo, o Espiritismo nos convida
a usarmos a nossa condição superior de seres pensantes. René Descartes lembra-nos, já de algum tempo, que o fato de existirmos se explica no ato de pensarmos. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então, o existir se estabelece a partir do ato de pensar. E o pensamento é a manifestação do Espírito. O princípio divino que dá vida à matéria é o Espírito que somos nós. Mas ainda estamos, talvez, tão imersos nos condicionamentos estéticos, exteriores, superficiais, que nós muitas vezes não conseguimos responder a seguinte pergunta: quem é você realmente? Você é este corpo físico, no qual estagia no momento, ou você é o Espírito, aquele que movimenta esse corpo? A palavra alma vem de ânimos, de animar, de dar vida. Mas se nós fizermos assim uma breve reflexão sobre a nossa identificação, em função do condicionamento em que nos encontramos, nós poderíamos dizer: eu espírito ou meu espírito. Se notarmos de forma corriqueira, ambação, normalmente nós nos referimos ao espírito assim, o meu espírito, como se nós fôssemos o corpo e o espírito fosse uma parte extra do corpo, que nós temos ali como um apêndice que se vinculou a nós. Esta própria inversão de valores mostra que temos ainda sim dificuldades para entender a nossa própria postura de seres imortais, almas eternas. É lógico que também dificuldade iremos apresentar quando percebermos as ocorrências provacionais e expiatórias que nos ocorrem e conseguirmos entender que em todas essas ocorrências, na verdade, o que está ali é a profunda ação de Deus, nos ajudando a sairmos da ignorância. Porque, sem dúvida alguma, o maior problema a vencer, a maior limitação a ser superada, é o da ignorância. Porque se nós somos seres de lógica, de razão, se temos a inteligência para formularmos análises e juízos de tudo que nos acontece, se nós temos limitação para usar essa capacidade de raciocinar, lógico, tudo que nos acontece terá um impacto superdimensionado pela ignorância do ponto de vista negativo. A gente não vai conseguir perceber que uma expiação está, na verdade, nos retirando de um charco de atividades insanas cometidas e posturas viciosas seculares. E vamos enxergar no bisturi da provação redentora e educativa uma arma mortífera que está agindo contra nós. Esta que seria a percepção do processo de aceitação. Ainda continuando a falar desse tema que foi sugerido por alguém lá do Centro Espírita da Fraternidade. E nós estamos aqui nesse processo de correção. Todos nós temos coisas a corrigir, ou não. Ou poderíamos dizer que é um absurdo propor correções para qualquer um de nós. Estamos realmente prontos? Estamos totalmente feitos? Estamos como uma obra acabada? É lógico que não. Como eu disse, nós somos uma obra divina, mas ainda inacabada. Deus nos criou simples e ignorantes, como nos primeiros momentos do Livro dos Espíritos, as questões ali nos mostram. Portanto, nós temos como premissa de evolução desenvolver a nossa capacidade de entender a vida. Porque nós nascemos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de não sabermos nada ainda, apesar de termos a inteligência. Mas a inteligência é em potencial a ser desenvolvida com todas as ocorrências que forem ser verificadas
através das inúmeras existências, evidenciando assim a pluralidade sucessiva das reencarnações, como um dos processos mais extraordinários para fazer a lapidação, o acabamento da obra divina, que é o Espírito imortal, que é único do ponto de vista atômico, que não se mistura, que garante a sua identificação, a sua individualidade, e que apesar de estarmos misturados a muitas coisas para experienciarmos situações de crescimento, mas no fundo, todo mundo experimenta uma emoção própria, uma sensação própria, cada um caminha o seu único caminho. Lembrando aquele parafraseamento científico, filosófico, de que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. E definitivamente, por mais que nos misturemos uns aos outros e queiramos nos entranhar simbioticamente, mas cada um viverá no seu mundo próprio. Cada cabeça é um mundo, já foi dito, já foi pensado, e é uma profunda verdade. E é por isso que muitas vezes, na caminhada evolutiva, em meio às correções, muitas vezes tomados de rebeldia e ainda dessa ignorância aparentemente natural, nós nos sentimos absolutamente sós. Aí cabendo aquela sensação de alguém que tão angustiado disse: eu estou só no meio da multidão. Ou então eu estou experimentando a solidão a dois. É o casal que convive debaixo do mesmo teto, no entanto, não percebendo os processos corretivos da composição familiar, dos comprometimentos espirituais que envolvem a família, o agrupamento, cada um, por se sentir muitas vezes na sua própria vibração, que é mais do que natural, pode desenvolver um processo de rebeldia íntima, muitas vezes velada, um silêncio comprometedor, e passa a achar que o outro não está ocupando o espaço ideal e por isso está lhe deixando aquela sensação de vazio na alma, como se só estivesse. Este processo é analisado também no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que mostra que a maior angústia do ser humano é exatamente quando ele não consegue perceber que ele só não vai se sentir só se estiver vinculado a Deus. E para isso é necessário fé. E não é uma fé simples, é uma fé cheia de coragem, cheia de enfrentamento daquilo que é a possibilidade de vinculação, de aceitação absoluta, de total resignação a tudo que Deus coloca como necessidade para a nossa evolução. Diante dessa amplitude que a doutrina espírita nos mostra, diante da nossa inteligência que se amplia para entender tais assuntos, é lógico que temos que aceitar todas as correções, sim. E assim como disse Paulo de Tarso, que aqueles que aceitam a correção, Deus os tratará como filho. E lá no capítulo 5, tantas vezes mencionado, quando falamos de temas semelhantes, fala-se também disso, que Deus se recusa a oferecer auxílio ao filho rebelde, aquele que não aceita os seus desígnios, que prefere a rebeldia, a revolta, a não aceitação daquilo que é necessário para a sua evolução, sem perceber que o problema do momento, a dificuldade corretiva por que se passa, é exatamente o que há de melhor para que aquele espírito não se afunde ainda mais na escuridão das suas imperfeições impulsivas, descontroladas e viciosas. É um processo sim de cirurgia profunda para a moralização da alma, para o despertamento a respeito do que realmente é necessário, do que realmente importa. Quando vimos por esse âmbito, veremos de aceitar muito bem a correção. Como todos os filhos que se tornam bem-sucedidos, diante da correção dos seus pais imperfeitos e humanos, ou humanos imperfeitos, quando ouvem os conselhos
não vão ouvir mais tarde alguém dizer coitados, como o adágio popular também se refere. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Qualquer filho, qualquer filha, todos nós passamos por esses processos, que não escutamos atentamente as pessoas que mais nos amam, que mais se interessam por nós, alertando-nos sobre este ou aquele comportamento, sobre esta ou aquela postura, que pode nos levar a um verdadeiro drama mais adiante. E quando não ouvimos, é certo que a tragédia será desastrosa, exigindo, inclusive, um esforço muito maior de reparação, uma recapitulação que muitas vezes vai exigir várias reencarnações preparatórias para a resolução daquele equívoco cometido, porque o mal está muito mais na consequência de uma coisa do que na própria coisa. Vejamos uma situação assim. Vamos que lá no período colonial, qualquer um de nós aqui, usando aquela postura social de senhores de engenho, de sinhazinhas, com os escravos para tocar todos os serviços, para gerar recursos econômicos, seres humanos que são tratados como animais, da pior forma possível, como não se deveria tratar, claro, nem os próprios animais. E diante dos exageros, dos castigos totalmente desumanos, para garantir a ordem, a disciplina e uma produtividade para sustentar o status quo de uma corte falsa e hipócrita, para alimentar vaidades e orgulhos e egoísmos que só fazem afundar ainda mais a criatura nas ilusões daquilo que mais tarde será para ele a representação daquilo que lhe causou ou que lhe causará o choro e o ranger de dentes. Uma situação como esta, imaginemos surras, agressões, humilhações, subjugações que podem levar até ao aleijamento, à deformidade, à mutilação e à morte. Aqueles a quem temos como nossas propriedades, nossos escravos. O que poderia acontecer com alguém que abusasse desse procedimento e aniquilasse a honra da existência daquele que ele deveria tratar como irmão? Atualmente nós temos inúmeros quadros corretivos desse período dramático aqui mesmo do nosso país, Brasil colonial, que é considerado, do ponto de vista do tempo, algo muito recente. Inclusive aqui nas nossas paragens, nesse rincão baiano. Chico Xavier também foi portador de uma mensagem, uma narrativa, uma crônica, que o Humberto de Campos lhe enviou, que está exarada em um desses livros maravilhosos, dentre os 412 livros publicados pelo grande médico. Ali se conta que numa grande cidade, aqui do nosso país, uma criança, uma menina, fora abandonada. Jamais conhecera qualquer sentido de família, qualquer sentido de socialização. Nascida na marginalidade permaneceu. Ali, tocada de um jeito ou de outro, foi sobrevivendo a duras penas, onde lhe faltava de tudo. Quando entrou na pré-adolescência, assim que iniciou o período de fertilidade, ela foi estuprada ali na rua por alguém que vivia em situação tão deplorável quanto a dela e ficou grávida.
desde que começou a se apresentar pelas ruas, perambulando, maltrapilha, como um farrapo humano, como um misantropo, ela simplesmente era agredida por onde passava. Se já era esquecida, agora não. Agora ela era lembrada e todos queriam agredi-la quando a viam com a barriga de uma mulher grávida, muito jovem. As interpretações eram as piores em relação a ela, a sua conduta e a sua forma de vida, e engravidar, como se moralmente também ficar grávida fosse um dos piores dos crimes a ser cometido naquelas condições. A criança nasceu também de qualquer jeito, sem qualquer assistência, ela sozinha, naturalmente, fez o próprio parto, e assim que o bebê começou a dar os primeiros sussurros, quando isso acontecia, os espancamentos agora recorriam a mãe e filho. Diante de uma situação tão insuportável, procurando agora não apenas proteger a sua própria vida, mas agora daquela criança, sem qualquer vínculo assistencial, ela resolveu se retirar do ambiente urbano. Se acolheu na beira de uma estrada, foi para debaixo de uma ponte, e ali ela permaneceu escondida, tentando salvar-se, bem como ao seu filho. Sobrevivia de algumas migalhas, porque alguns caminhoneiros costumavam parar próximos àquela ponte, e eles deixavam ali sempre algum pedaço de alguma coisa, pão, biscoitos, e ela desse jeito ia se mantendo e mantendo o seu filho durante muitos anos. Viveu assim até que os dois vieram a desencarnar com doenças e dizimaram a vida dos dois pela condição insalubre que vivem. Pronto, essa situação é muito triste, não é? Que drama humano é esse? Por muito, mas por muito, muito menos, nós já estamos gritando, dizendo que estamos desassistidos, que estamos abandonados, e uma condição dessa. O que é isso? E Deus permitiu. O resultado dessa história é o seguinte: lá no mundo espiritual, na dimensão da verdade, mãe e filhos agora estão em paz com a própria consciência. Porque quando a mãe e o filho começaram a apanhar nas ruas da grande capital, as pessoas que viam outras batendo na mãe e no filho, em vez de socorrerem, começavam a gritar uma palavra, uma frase de ordem: bata mais, bata mais. Ninguém se levantou para proteger. E olha que é uma cena que deveria tocar até o pior dos homens. Quem é que vai ver uma jovem com um filho apanhando e não vai ter qualquer gesto de defesa? Ao contrário, quem via a cena tinha esse ímpeto para gritar: bata mais, mesmo sem conhecê-las. Voltando lá ao Brasil colonial, esses dois espíritos que viveram esse processo de correção, viveram como mãe e filho, herdaram uma fortuna imensa, grandes fazendas, fazendas de café, fazendas de gado, fazendas de cana-de-açúcar, em boa parte do sul e sudeste brasileiro. E quando assumiram a responsabilidade da administração com milhares de escravos sob seus comandos, a mãe, que se tornou uma das mais déspotas fazendeiras daqueles tempos, queria passar ao filho a forma exata de cuidar da propriedade, da herança imensa que havia recebido. E o principal ponto que ela se preocupava, a principal lição,
era tratar com absoluto rigor e impiedade cada um dos escravos. Eles tinham que sentir o peso da autoridade, tinham que saber que eles eram simplesmente coisas piores do que animais, e isso tinha que ser imposto. Quando já rapaz, a mãe então ia para a aula prática. No pelourinho, no tronco, os escravos fujões eram levados para que os feitores açoitassem, as chibatadas que muitas vezes levavam não só ao sangramento, mas também às infecções que não tinham mais correções, levavam à desencarnação. Mas quando chegava a aula prática do filho, ela pedia que o melhor chicote, de preferência de couro de carol, fosse preparado para o filho ser treinado. E quando o escravo estava pronto no tronco, indefeso, ela dava a ordem: bata, meu filho, vamos cuidar dos nossos negócios e tudo começa por aqui. Bata! Quando ele açoitava, ela dizia: bata mais! E ela gritava cada vez mais alto: bata mais! E ele ia se tomando de uma fúria, e ele que mais conseguia matar os escravos de tanto bater. Foi só isso que aconteceu. Mais nada. O que é que nós vimos lá na grande capital? Não foi um processo divino e misericordioso de correção? E hoje esses dois espíritos estão redimidos com suas consciências. Passaram por processos profundos de arrependimentos, aceitaram o processo expiatório e agora se preparam para a reparação, para trabalhar especialmente nas comunidades onde as pessoas da raça negra vão precisar dos seus cuidados. E é assim que se apresentam as correções em nossas vidas. E é isso que Emmanuel e o Espiritismo nos recomendam, para que a gente tenha esse mesmo cuidado que teve Paulo de Tarso ao escrever para os hebreus, lembrando-lhes: quem aceita a correção, Deus trata como filho. Que filho há que o pai não precisará corrigir? É simplesmente isso. Muito obrigado a todos pela respeitosa atenção e que Jesus nos abençoe para que a gente possa entender que as correções são, na verdade, a misericórdia de Deus atuando em nossas vidas para que não nos compliquemos ainda mais pelos caminhos da viciação e do desamor. Obrigado.